Falei? Oi, Marcelo. Olá, tudo bem? Tudo, e você? Tudo bem também, graças a Deus. Bom, antes da gente começar aqui o nosso bate-papo, aliás, já começamos, né? Hum? Eu queria que você me dissesse como você está se sentindo, porque eu insisti várias vezes para a gente ter uma conversa, um bate-papo. Você não ficava muito à vontade em frente às câmeras, mas quando eu assisti seu curso, você estava super à vontade, acho que eu já te dei esse feedback. Uhum. E que bom, eu fico feliz por você ter aceitado, mas eu queria saber aí no teu íntimo, como você está se sentindo agora que a gente está batendo um papo sobre os seus vídeos, mas assim, dentro de você, como é que está se sentindo? Então, na verdade, acho que, óbvio que falar para uma câmera, diferente de estar dando aula numa sala, ministrando um workshop e tal, é algo que, para mim, não é tão natural, tem esse aspecto, mas acho que ele é menos relevante, assim. O que estava fazendo com que eu tivesse uma resistência de aceitar a sua ideia de embarcar nessa de começar a gravar esses vídeos que a gente vai gravar a partir de hoje aqui, era mais com relação à minha convicção de que o aprendizado precisa ser acelerado, de que a melhor forma da gente melhorar esse país é apostando na educação, e a educação precisa entrar num novo ritmo. A gente precisa aprender mais e mais rápido. E aí, a forma como eu formatei o curso online do Seja o Seu Guru, que deriva da forma como eu escrevi o livro de mesmo nome e tal, está pautado por isso, está pautado por essa convicção de um máximo de significado no mínimo de tempo, né? Então, quando você falou que, pô, que tinha feito, que tinha maratonado a versão online, o curso online do Seja Seu Guru, que tinha curtido muito, mas que achava que rendia não umas 4 horas de vídeo, né? Ele tem um curso de 4 horas de vídeo que acaba tendo umas 8 horas praticando os exercícios e tal, mas quando você falou que, pô, acho que valia um curso de 40 horas, aí que mexeu na minha convicção, entendeu? Porque me deu aquela sensação de jogar água no suco, sabe? De diluir. E aí isso é que vinha daí a minha resistência. Mas, de repente, refletindo sobre o fato, o viés que você trouxe, muito provavelmente com cabeça de psicóloga, de que as pessoas estão em estágios diferentes e que tem muita gente que vai consumir a versão online do curso lá em 4 horas, o negócio vai fazer total sentido para a sua alma, a pessoa vai falar, pô, realmente, para mim, que estou buscando expandir consciência, enxergar o mundo de uma forma mais estruturada, organizada e tal. Esse curso serviu como aquele mapa que eu estava procurando, aquele guia e tal. Ótimo, entendeu? Agora, para quem está numa outra página, para quem não está nessa página da expansão da consciência, mas sim está na página do despertar da consciência, está naquela página de se tocar que você não é o que você pensa, que você não é o produto dos seus pensamentos, que é a linguagem da mente, e sim que você é o seu eu espiritual, e que essa sua consciência que é transcendental tem que dominar a mente. E esse dominar a mente, ele passa por um processo anterior. As pessoas se preocupam em querer dominar a mente sem antes ter entendido como ela funciona. E aí vira uma batalha inglória, porque você não tem como construir algo que você não olhou para a planta, que você não sabe o que você vai fazer, né? Então, esse caminho que a gente passa ao longo do curso de entender a mente, organizar a mente, expandir a mente, é o que vai viabilizar uma mente mais focada, criativa e colaborativa, né? Então, esse equilíbrio entre foco, criatividade e colaboração que vai gerar um ambiente propício para a felicidade plena, né? Então, acho que esse momento, essa questão de momentos diferentes, de quem está despertando para isso e quem já está expandindo consciência e querendo pilotar a mente com mais eficiência, é o que faz com que o curso tenha valor
tanto com 8 horas quanto com 40 horas, o tempo diferente das pessoas. E aí caiu a minha ficha. E aí eu passei a te dar razão, a ver o valor desse processo, mas ainda tinha um certo desconforto em como fazer isso. Como eu venho trabalhando a minha mente há muito tempo nesse sentido de encontrar a essência, pô, ia ser um desafio hercúleo para mim tentar diluir essas 8 horas em 40 horas. Para mim ia soar como uma encheção de linguiça, uma coisa que eu não iria conseguir fazer sozinho. Quando você trouxe essa questão de, pô, a gente começa a conversar sobre isso e naturalmente vai vir à tona de onde você tirou essas ideias, de quais foram as influências que inspiraram você e tal. Pô, aí isso me remeteu a uma coisa que eu tenho tido produtora de vídeos, conversa muito comigo, que é a questão do making off, né? Teve muito material aí que a gente gravou para gerar making off, que no fundo virou material de estudo, virou material. Tem muito making off que a gente publicou, que virou um subproduto, né? Então é isso que soa para mim. É como se a gente estivesse aqui gravando um making off de um processo, sei lá, de entrevista, vamos chamar assim, onde você vai estar tentando descobrir de onde vieram algumas influências, de onde vieram algumas ideias que estão lá no curso. Não estou falando de dados que estão citados, né? Dados de pesquisa, de estudos, estão citados no curso, mas de onde vieram as inspirações, de onde vieram as influências, que pessoas que podem ter contribuído indiretamente para formar esse olhar, nessa, vamos chamar assim, vai de perspectiva de vida, filosofia de vida, sei lá, que eu fui construindo e que hoje estou me dispondo a compartilhar com os outros, né? Então, acho que vai ser nesse processo que você vai ter o material para, de repente, você propor aí para o resto do pessoal aí da Cosmos e tal, o formato de um curso de 40 horas, né? Sim. Então, achei legal a ideia de gravar, mas mais com esse olhar de um making off, de alguma coisa Uhum. que vai servir para você estar olhando, para você estar tirando os insights, mas que, como todo making off, pode ser publicado, né? De repente, pode ser um conteúdo que a gente decida publicar, que em alguns episódios para frente a gente esteja confortável para fazer ao vivo. A vantagem de fazer ao vivo, a intenção de publicar é que essa nossa prosa chegue para outras pessoas. A vantagem de fazer ao vivo é que chegue mais rápido. Então, vamos em frente e tomara que esse subproduto, que é a nossa conversa sobre como transformar um curso de 8 horas em 40 horas, sem perder a essência, sem perder a característica de ser muito consistente, de ter muito significado em pouco tempo, seja preservada, né? Acho que vai ser Sim. uma conversa aí que vai nos levar para isso naturalmente. E vamos em frente, vamos ver o que a gente produz aí desse bate-papo. Vamos sim. É, acho que a gente já se falou, acho que eu contei para você como eu maratonei, o porquê eu maratonei. Uhum. Primeiro, acho que vem de encontro com aquilo que eu acredito. Acho que a gente tem aqui, como você mesmo usar uma fala sua, tá? Tribo da alma. Acho que a gente faz parte de uma tribo da alma mesmo, onde a gente se Uhum. encontra e se conecta em vários pensamentos. E quando eu comecei a fazer esse curso, ou seja, seu guru, veio de encontro a muita coisa que eu acredito. E já no início, quando a gente vê a programação, a gente vê o quanto você organizou as ideias, né? Porque o curso ele é dividido em 4 partes. Então tem a parte do começa com o porquê, depois o quê, depois o onde e termina com o como. Não é, talvez não seja claro, até para mim, de repente ficou um pouco, falei assim, por que será que ele começou com o porquê? Uhum. Né? Porque normalmente começa com como. Então, eu queria só que você falasse um pouquinho sobre isso. Por que que na sua organização, compacto, tudo assim muito bonitinho, mas você começa com o porquê? O porquê desse curso, então, seja seu guru? Então, eu acho que as pessoas compram o que você faz, não compram o que você faz, mas por que você faz, né? Acho que, no fundo,
a grande amálgama aí que conecta as pessoas é quando elas têm um porquê muito alinhado, né? Eu converso muito isso com um dos meus sócios, com o Pedro Lobo, no sentido de que o que nos conectou, apesar de vir de origem totalmente diferente, idade diferente, localização no país, enfim, tinha tudo para a gente não se trombar aí nessa vida, foi porque o nosso porquê era muito parecido, né? Esse foco no desenvolvimento humano, essa crença de que o ser humano precisa de ajuda para ser humano e que a gente já contou com a ajuda de muita gente, hoje a gente está se dispondo a ajudar outras pessoas, é, é um porquê que nos conectou e o curso começa com esse porquê, né? Ser feliz, né? A primeira parte se dedica a essa questão, né? E acho que esse é o grande porquê da proposta da emancipação intelectual e emocional. Acho que quando você se torna o seu guru, quando você se sente emancipado do ponto de vista intelectual e emocional, quando você consegue determinar a temperatura do seu dia, quando você assume esse comando, você está embarcando sem querer num processo de ser feliz, porque cada um de nós vai buscar o seu caminho de uma forma quase que instintiva. Pode ser que alguns buscando evolução moral, outros buscando evolução intelectual, outros buscando evolução moral e intelectual, outros preocupados só com o progresso material. Mas, enfim, de um jeito ou de outro, vai todo mundo achar o seu rumo na vida e seguir o seu norte ali, para onde a sua bússola está apontando. De uma forma ou de outra, isso acaba acontecendo. O que eu acho triste é observar que muita gente faz isso de uma forma infeliz. Então, eu costumo dizer que sucesso na vida é o máximo de evolução, idealmente moral e intelectual, com um mínimo de infelicidade existencial, né? Então, eu acho que essa é a grande sacada. Eu acho que quando você chega do lado de lá, quando a vida acaba e você olha para trás, eu acho que algumas pessoas vão falar assim: pô, eu consegui fazer o que eu queria fazer, eu tirei o que eu queria tirar dessa vida, eu passei por essa vida, tirei o que eu tinha para tirar de aprendizado aqui, moral, intelectual, né? Melhorei na escala de errado, certo, melhorei na escala de falso, verdadeiro, enfim. Tá, mas como? Foi um sacrifício, foi uma tortura, ou foi um passeio agradável, entendeu? Então, acho que isso é que vai fazer a diferença no fim da história. É como você se transformou, porque no fim da vida o que vai interessar não é o que você conquistou, e sim no que você se transformou, né? Se você acredita que veio de algum lugar e que vai para algum lugar, que a sua consciência é transcendental e que passar dessa experiência que a gente está vivendo hoje, dessa vida, a gente vai seguir adiante, que não acaba tudo no dia que você morre, então beleza, o que interessa é no que você se transformou, né? O quanto você melhorou na escala falso ou verdadeiro, que é o que eu chamo de evolução intelectual, o quanto você melhorou na escala errado certo, que é o que eu chamo de evolução moral, né? Então, eu acho que é esse balanço que você vai fazer. Só que se você chegar à conclusão de que você teve uma evolução muito grande, mas que foi um sofrimento, você vai querer viver uma vida assim de novo? Não, não faz sentido, entendeu? Eu acho que é como se fossem aí dois pesos de uma balança, que é a evolução de um lado e a felicidade do outro. Eu acho que é esse o malabarismo bacana da vida, é você conseguir passar por essa vida, conseguir o progresso que você está buscando, sendo feliz. E aí, em algum momento, eu percebi que eu podia ajudar algumas pessoas a desenvolverem a competência de ser feliz. Tem muita gente que nem entende que felicidade exige competência. Tem muita gente que acha que simplesmente a gente acorda de manhã e está pronto para ser feliz. E aí, obviamente, acaba caindo na segunda opção, que é ser uma pessoa infeliz. Vai vivendo a vida frustrado por não estar conseguindo ser feliz, a primeira infelicidade acaba sendo essa, e não entende por quê. Porque, de repente, não criou um caminho, não criou, não se pautou nas ferramentas. Não por acaso,
a parte 4 a parte 4 do livro, do curso, termina com as ferramentas, o como, né? Que você citou, é essa questão, né? São as ferramentas que a gente vai apresentar para que seja possível para diversas pessoas trilharem um caminho parecido com esse que eu trilhei, que para mim deu certo. Eu não, nem sempre foi assim, eu nem sempre tive essa sensação de felicidade plena, de estar em felicidade constante. Lógico que eu vivo momentos tristes, né? Mas essa é que eu acho que é a minha condição primordial, preponderante, ser uma pessoa feliz que vive momentos tristes. Mas eu estou cercado de pessoas, eu vejo muita gente por aí, graças a Deus não no meu núcleo familiar, mas que aqui acho que a gente, de uma certa forma, conseguiu sedimentar, fomentar essa cultura com muito condicionamento físico, mental, espiritual, mas eu encontro nas relações de trabalho, no dia a dia e tal, muita gente no oposto de ser uma pessoa feliz que vive momentos tristes, e sim uma pessoa infeliz que de vez em quando vive momentos alegres e que se conforma com isso e acha que está tudo bem e acha que a felicidade é algo que pode esperar para o É happy exceção, hour. né? Vira a exceção da semana, vira o final de semana, ou vira as férias. E aí, evidentemente, vai chegar uma hora que essa conta chega, né? A conta chega para pagar. O teu emocional começa a não aguentar essa realidade de sofrimento constante, de ser uma pessoa infeliz que vive picos de alegria, né? Acho que não só o emocional, mas também o físico, né? Que são as doenças psicossomáticas que estão É, aí, porque vem de encontro com tudo isso que você disse. sem dúvida. Então, na verdade, E a estrutura é essa, né? Começa com o porquê, antes de pensar no o quê, né? Que aí, quando a gente entra na segunda parte, que a gente vai falar do que, a gente vai falar sobre níveis diferentes de equilíbrio, né? Existencial, social, individual e mental, que é onde você tem a maior capacidade de atuar, né? Quando você entende a mente como algo que você pode ter uma gestão sobre, quando você entende que você não é o que você pensa, que você não é, o produto dos seus pensamentos, e sim o produto dos julgamentos da sua consciência, e que a sua consciência pode e deve assumir o comando da mente, assim como pode e deve assumir o comando, assim como a sua mente pode e deve assumir o comando do seu smartphone, né? Porque se eu não sim, fizer isso, em vez de ser uma caixa de ferramentas, talvez a ferramenta mais sofisticada que o ser humano desenvolveu, ela se torna um predador terrível do seu sistema cognitivo, da sua capacidade de concentração, do seu potencial criativo, te distraindo com sinais visuais sonoros o tempo todo, né? Então, acho que é um processo. Você precisa dominar a mente, para a mente dominar o smartphone. E tem uma galera, assim, tem muita gente na sociedade que a gente vive hoje que não entendeu essa mecânica. E o rabo começa a abanar o cachorro. O smartphone começa a drivar o humor da pessoa, porque, sei lá, ela entrou numa rede social e viu que um monte de amigos está viajando, está passeando, está gastando, e ela não, e aí começa a gerar uma frustração, a mente não entende direito o que está acontecendo, isso afeta a paz de espírito, enfim, vira uma bola de neve incontrolável e a pessoa está lá, sabe esses desenhos animados que mostra o braço saindo pela bola de neve, a perna saindo pela bola de neve e o cara está e ali vai naquele... rolando, vai rolando, vai É, rolando. e quando, na verdade, o que a gente tem que fazer é o contrário, né? É deixar a poeira baixar, é fazer o que a gente faz com o globo de neve, né? É colocar ali, deixar quieto, deixar baixar a poeira, entender o que está acontecendo e tal. E aí, isso é um pouco do que a gente faz na parte final, né? No como. A gente vai falar sobre meditação, sobre flow, sobre tribo, que você citou, a importância de pertencer a uma tribo, da alma, a questão da gratidão, enfim, aí a gente vai mexer com as ferramentas, né? Mas a gente passa pela parte 3 e acho que isso é que é um pouco novidade para mim nessa arquitetura de matemática base 12, que eu costumo sempre dividir em 3 partes, com 4 módulos cada um. Nesse caso aqui, virou uma estrutura de 4 partes com 4 módulos, porque eu achei importante acrescentar aí, antes do como, uma questão do onde, né? A gente tem o porquê, o quê, e antes de falar do como, eu passei pelo onde, que é esse onde que, nesse contexto, neste assunto, eu acho que ele é muito relevante,
que é a consciência. Então, a terceira parte vai versar sobre consciência, expansão da consciência, vai entrar nesse universo meio nebuloso que eu precisei de muita ajuda. Eu fui atrás de pessoas que eu admiro muito, que eu respeito muito pelo nível de sabedoria que chegaram na terceira idade, na quarta idade, né? Quarta idade é um termo muito comum no Japão, está ficando comum na Europa, que é dos 75 ao 100, né? E aqui no Brasil a gente sequer tem respeito pelos nossos idosos, né? Pela Porque quarta acaba idade. quanto mais ir buscar sabedoria, né? E na verdade eu acho que esse é o grande valor de uma sociedade, né? Esse é, acho que a joia da coroa de uma sociedade é ter sábios, né? A gente vê filmes aí ambientados em épocas remotas, aí onde a gente vê as tribos, as organizações sociais primitivas e tal, o valor que eles davam para os anciões, para os sábios, Sim. né? Na tomada de decisão e tal. E agora me passou pela cabeça um trecho de Hamlet em, em que o bobo da corte, se referindo a Liar, que é o rei, ele fala algo do tipo, pobre Liar, né? Ficou velho antes de ficar sábio, né? E eu acho que essa frase é uma frase que volta e meia eu repito em alguma circunstância, porque eu acho que tem muito da sabedoria de Shakespeare nela, né? Que é essa questão de um cuidado que a gente tem que tomar, principalmente quando você sente que você chegou na metade da vida, né? A longevidade dos meus avós foi aí beirando 100 anos. Eu, aos 50, comecei a me sentir na metade da vida, portanto, né? E aí eu acho que é nessa hora que acho que você tem que se cobrar isso, sabe? Você entende que você tem que chegar na quarta idade, aos 75, com uma função social tão importante que é compartilhar a sabedoria, né? E aí, se você não começar a organizar as ideias já aí pelos 50, não vai dar tempo. Você vai acabar se tornando uma pessoa obsoleta aos 75, e não uma pessoa sábia, né? Então, acho que é isso. Acho que tem uma primeira metade da vida aí que é muita energia, muito foco, muito trabalho intenso, com carga horária e tal. Mas você tem que saber virar a chave, né? Tem que e foi um pouco do que eu me propus a fazer nos últimos 5 anos, né? Parar, observar tudo que eu tinha aprendido, dar uma olhada nas minhas principais redes, né? Na minha rede de relacionamentos, nos conhecimentos que eu fui adquirindo, como organizar tudo isso. E aí, de lá para cá, que eu venho escrevendo livros, fazendo os cursos e tal, eu acho que eu encontrei no Seja o Seu Guru uma espécie de catalisador ali. Foi onde eu consegui organizar tudo de uma forma que eu fiquei bastante satisfeito com o que tem nessas 4 horas. Por isso que, quando você trouxe essa ideia agora de diluir isso, eu tive uma resistência inicial, porque para mim está tudo Sim. ali, né? Mas aí eu entendi, e hoje em dia não tem um pingo de dúvida de que você tem razão, que realmente, beleza, foi importante fazer esse processo de contração, de colocar tudo ali, e agora a gente pode fazer o processo de expansão. Aliás, tudo no mundo, né, está sujeito a esse processo de contração e expansão, né? O Sim. universo se organiza desse jeito, enfim, na O movimento é madeira você encontra necessário, né? o pulmão, enfim, Sim. tudo que você for observar no nosso organismo, no universo, tem esse processo de contração e expansão. E eu acho que concentrar naquele curso online de 4 horas foi muito importante. E agora tentar diluir isso ao longo de conversas, que de repente podem gerar umas 40 horas, sei lá quanto tempo vai gerar de conversa nossa ao longo do processo. Aliás, na verdade, acho que era legal a gente, antes de encerrar esse papo aqui, que a gente meio que deu uma passada, uma navegada aí na programação, né? Era entender Antes de o encerrar, processo que você quer conduzir, que você vai querer ir frase a mas frase. não, antes de encerrar, eu só gostaria que, se você conseguir rapidamente, só me explicar o seguinte: eu posso afirmar, ou você pode afirmar,
que quando você criou todo esse curso, toda essa metodologia, o objetivo disso tudo é mostrar para as outras pessoas como são e como desenvolver as competências para realmente encontrar felicidade? Acho Posso que sim. afirmar? Hã? Podemos afirmar? Acho que sim. Acho que desde que esteja claro que é um processo individual, que é um processo Perfeito, muito particular, entendeu? Eu acho que perfeito. essa é a proposta desse curso, te transformar na pessoa que saberá melhor do que ninguém o que você precisa para ser feliz. Então, eu não vou trazer aí frases de efeito, querer é, propor alguma coisa que seja uma espécie de fórmula pronta para todo mundo. Eu vou trazer, por exemplo, o que eu considero a lógica da felicidade. Então, na verdade, a gente debruça o quê, que é a segunda parte do curso, em 3 módulos, que é uma exploração desse assunto, a lógica da felicidade, né? A felicidade tem lógica? Então tá, então qual é essa lógica? Como que as coisas se organizam para que deem certo, né? Para que você naturalmente seja feliz por estar equalizando a sua vida de acordo com alguns conceitos, com algumas ideias aí que eu proponho, né? Então, acho que tem uma arquitetura, tem uma estrutura que todo mundo pode seguir, mas vão ter vários exercícios que vão te direcionar, que vão, como eu te falo, que vão te fazer olhar para dentro, né? Que vão te fazer entender o que é felicidade para você, o que tem Sim, valor para você, qual é a tua história, de onde você está vindo, para onde você está indo e tal. E aí sim, eu acho que você chega no final do curso com um mapa muito personalizado, entendeu? Aí sim, sim, eu acho que você vai falar, pô, legal, esse curso realmente teve seu valor, me ajudou a desenvolver a competência de ser feliz, dado o que é felicidade para mim, né? Acho que essa é a parte mais sim. importante. Perfeito, Marcelo. Mas você ia me fazer uma pergunta, eu te cortei. Para a gente encerrar, Era como para a eu gente quero encerrar conduzir, esse primeiro. Oi? como eu quero conduzir esse bate-papo, Tipo, a partir do próximo encontro aí, a gente vai, propriamente dito, entrar no conteúdo propriamente dito, né? Hoje a gente fez quase que uma de um visão geral, um overview, né? alinhamento de expectativas, né? Então, é, sei lá, tem vários critérios que a gente pode seguir para ir avançando no conteúdo, da primeira frase até a última frase, da página 1 à página 208 aí, né? Onde a gente vai. Mas era só uma curiosidade, se você ia querer ir frase a frase, a gente vai ler uma frase e explodir o assunto, e aí depois pular para a página seguinte, ou para o módulo seguinte, enfim, né? Ah, Só tentar entender melhor aí o que você está pensando. claro. Na verdade, eu acho que a gente vai descobrir juntos, tá? Hum. Primeiro, já estou feliz que você aceitou, a gente já deu start aqui, que para mim já é bastante importante. Cada meia hora que a gente conversa, eu sempre vou aprendendo mais, e para mim isso é o mais importante. Algumas ferramentas do curso que eu fiz com meditação, que eu chamo de ferramenta, porque para mim eu utilizo como uma ferramenta, vai dando certo, e eu quero conduzir o seguinte, eu gostaria de, sabe, você fala de expandir a mente, por que não expandir esse conteúdo? Uhum. E por que não começar da parte um, parte 2? De repente, a parte um, uma frase, vai render assim meia hora de bate-papo. Porque quando a Uhum. gente fala que a felicidade é, ela exige uma competência, aqui já dá assim meia hora de bate-papo bem gostoso, filosófico, enfim. Então, como eu quero conduzir, eu quero me encontrar mais vezes, a gente coloca na agenda e a gente vai ver o resultado disso tudo. E quem sabe esse make-off um dia se torna público e possa ajudar as outras pessoas, né? Mas vamos em Uhum. frente. Legal. Obrigada. Beleza. Obrigado, eu. Vamos em frente, E então. vamos em frente. Até o próximo encontro. Até o próximo encontro. Valeu, Léo. Tchau. Tchau.